Primeiramente, deixe-me esclarecer uma coisa. As mulheres não são tão misteriosas quanto o mundo as faz parecer. A verdade é que, se você entender a psicologia do comportamento, das emoções e dos desejos ocultos delas, você ganha um poder. Um poder que pode fazer qualquer mulher se apaixonar por você. Isso não se conquista apenas com beleza, nem com dinheiro, nem agindo como um bom rapaz. A verdadeira competência vem da compreensão de como a mente feminina funciona. E neste vídeo, vou te ensinar exatamente isso. Bem-vindo, irmão! O vídeo de hoje é diferente, porque hoje vamos falar sobre uma verdade que a maioria dos caras não entende ou não acredita. Como usar a psicologia feminina para fazer qualquer mulher ficar tão obcecada por você a ponto de pensar em você o tempo todo. Parece muita coisa? Sim, vai parecer, porque não estamos falando apenas de gostar de você, mas de um nível de obsessão em que a mulher não consegue viver sem você. E isso não é um truque ou uma enganação. É a compreensão da verdadeira linguagem da mente feminina. Porque as coisas que movem uma garota por dentro são desconhecidas para ela mesma, porque todos esses sinais, todos esses efeitos, são processados em seu subconsciente, mas agora você está prestes a aprendê-los. Agora você aprenderá os 10 truques mentais que podem tocar as emoções de qualquer garota a tal ponto que ela não conseguirá evitar se apaixonar por você. Isso não é poesia inútil nem frases clichês, são truques reais que manipulam a mente. Uma vez usados no momento certo, a mente de uma garota não parará de pensar em você. Ela começará a pensar em você e não conseguirá parar. A maioria dos homens passa a vida inteira correndo atrás de garotas que nunca os notam. Mas depois de assistir a este vídeo, esse não será o seu destino. Você se juntará aos raros homens que influenciam tanto o coração quanto a mente das mulheres. Então prepare-se, meu amigo, porque uma vez que você entenda esses 10 truques mentais, você não será o mesmo, nem sua perspectiva sobre as mulheres será a mesma. Então vamos começar. Número 1. Ignore a beleza dela. Elogie o raciocínio dela. Isso pode soar um pouco duro, mas é verdade. A maioria dos homens, ao conhecer uma mulher bonita, diz logo de cara: "Você é tão linda, nunca vi uma mulher tão bonita", e acham que isso vai impressioná-la. Mas esse é o maior erro que cometem. Preste atenção. Mulheres bonitas ouvem esse tipo de elogio 50 vezes por dia. De motoristas de aplicativo a mensagens diretas no Instagram, todo mundo as elogia pela aparência. Elas se acostumaram tanto que ignoram os elogios sem nem mesmo ouvi-los. Então, quando você menciona a beleza dela, você se junta à multidão de milhares de homens que já estão suspirando por ela. Ela sabe que é bonita, não precisa dizer nada. Você só vai satisfazer o ego dela por um curto período, e depois ela nem se lembra de você. Agora, se você realmente quer ser especial aos olhos dela, se quer que ela pense em você, você precisa fazer o que os outros homens não fazem. Ignore a beleza dela e elogie o intelecto dela. As mulheres raramente são vistas por sua verdadeira essência. A maioria dos homens está preocupada com seus olhos, lábios, corpo ou roupas. Ninguém vê sua compreensão, seus pensamentos, sua perspectiva ou sua maneira de pensar. E essa é sua verdadeira força. Imagine que você está conversando com uma garota e ela diz algo sábio sobre um livro ou tem uma perspectiva única sobre negócios, carreira ou relacionamentos. Simplesmente olhe-a nos olhos e diga isso suavemente. Suas palavras têm uma profundidade que as pessoas comuns não têm. As pessoas geralmente entendem as coisas superficialmente, mas você as vê pelo coração. Basta dizer isso e será um sucesso. Por quê? Porque esse elogio toca o coração dela. Não se trata apenas do rosto dela, mas de seus pensamentos e compreensão, que ninguém vê, mas você vê. Nesse momento, a garota começa a pensar: quem é esse cara? Por que as palavras dele me tocaram? E é aí que ela começa a se sentir atraída por você. Agora ela começará a buscar validação em você. Agora ela está sob seu feitiço, porque desta vez não se trata da aparência dela. Desta vez, trata-se de algo que ela nem sequer mostra a todos, e que é tão viciante para ela quanto magia. Agora, escute, em termos psicológicos, isso se chama inversão de valores. Significa que você costumava pensar que estava feliz por ter encontrado alguém como ela, mas agora ela começa a sentir que está tentando impressioná-lo. Você não é mais apenas mais um admirador, você se tornou um desafio para ela. E agora, a verdadeira diversão começa, quando, depois de prestar atenção aos pensamentos dela, você diz casualmente: "Aliás, você também é muito bonita."
Essa simples frase vai ressoar no coração dela, porque agora esse elogio não é como o de qualquer outro cara. Agora é o elogio de um homem que reconheceu a verdadeira natureza dela primeiro, e é aí que a obsessão começa. Então, o segredo é simples. Não elogie a parte que todos veem. Elogie a parte que ela esconde, porque é aí que ela vai começar a ficar louca por você. Número 2. Quando ela quiser se aproximar de você, afaste-se um pouco. Por mais estranho que pareça, isso fere profundamente as garotas. Esse truque afeta diretamente uma parte da psique delas que nem elas mesmas conseguem expressar em palavras. Agora, preste atenção. Quando uma garota começa a demonstrar interesse em você, a mandar mensagens excessivamente, a ligar repetidamente e até a agir de forma um pouco grudenta, o que a maioria dos homens faz? Uau, agora está tudo resolvido. Agora preciso retribuir com a mesma atenção, senão ela pode se afastar. E aí, o cara também começa a passar mais tempo com você. Ele responde imediatamente a todas as mensagens. Ele tenta estar perto dela o tempo todo. É aí que ele estraga tudo. Irmão, escute. Aqui vai uma dura verdade. As garotas não se apaixonam por homens que estão sempre disponíveis. Elas se apaixonam por homens que criam tensão emocional dentro delas. E a maneira mais eficaz de lidar com essa tensão é, quando ela começar a se aproximar de você, afaste-se um pouco. Isso significa não ignorá-la, não usar truques, apenas esteja um pouco menos disponível do que ela gostaria, o suficiente para que ela sinta que você é importante para ela. Será que ele está cansado de você? Será que eu disse algo errado? É aqui que uma onda de perguntas surge na mente dela. Ela continua pensando e você continua conquistando o coração dela. Porque o que uma mulher mais deseja? Estímulo emocional, ou seja, seu coração e mente constantemente sentindo e pensando em algo, e previsibilidade, ou seja, tudo fácil e garantido, mata toda a sua empolgação. Quando ela começa a sentir que pode ter esse cara sempre que quiser, essa paixão, esse desejo, começa a desaparecer. Mas quando ela percebe que ele está se afastando, mas não completamente, que ele a quer, mas não depende dela, então sua mente, coração e ego se ativam. Agora ela não consegue se controlar. Agora ela pensa em você dia e noite. É aqui que começa sua obsessão emocional. E, para ser honesto, a maioria dos caras não tem tanta paciência. Assim que uma garota demonstra um pouco de afeto, eles perdem todo o controle. Eles têm medo de que ela se afaste. Mas o cara que permanece calmo nesse momento, centrado em seu próprio mundo, mostra à garota algo que ela provavelmente nunca viu antes. Um homem que não precisa dela, mas a deseja. Um homem que se sente completo sem ela. Um homem que tem opções, mas a escolheu. E essa energia é viciante como uma droga. Agora, isso não significa que você deva agir com frieza ou ignorá-la completamente. Você só precisa manter o jogo em suas mãos. Você deve controlar o ritmo. Se ela demonstrar muito afeto, mantenha o equilíbrio. Não responda a todas as mensagens imediatamente. Não aceite todos os encontros. Mantenha um pouco de silêncio. Mantenha um pouco de mistério por um tempo. E então observe a mágica acontecer. Quando você demonstrar amor, não parecerá barato. Parecerá inestimável. Porque agora ela saberá que esse cara pode ter qualquer garota, mas ainda assim está comigo. E é aqui que a atração emocional começa. Ela começará a se aproximar de você, tentando entendê-lo, encontrando o significado oculto por trás de seus elogios, provando que é a melhor opção para você. E é aqui que você quer que ela chegue, confusa, curiosa e completamente obcecada. Número 3. Faça-a sentir um pouco de ciúme. Ela automaticamente ficará apaixonada. Agora vamos falar sobre uma arma que a maioria dos caras teme ou usa incorretamente: o ciúme. Sim, você ouviu direito. Fazer uma garota sentir um pouco de ciúme. Sua primeira reação provavelmente será: cara, isso é tóxico. Fazer alguém sentir ciúme significa magoá-la. Isso está errado. Mas pare, escute, entenda. Se feito corretamente, sem fingimento, sem malícia, o ciúme cria uma comoção tão grande no coração de uma mulher que se transforma diretamente em loucura. Como isso acontece? Vamos entender em detalhes. Veja bem, quando uma garota começa a gostar de você, a maioria dos homens comete um grande erro. Eles concentram toda a sua atenção, todo o seu mundo nessa garota. Eles não conversam com nenhuma outra garota. Esquecem seus hobbies, se isolam dos amigos e vivem na ilusão de que ganhei a corrida, agora só preciso lidar com isso.
Mas, na realidade, é a partir desse ponto que o interesse da garota começa a diminuir. Por quê? Porque a psicologia feminina dita que ela se apaixona por um homem desejado por outras mulheres, alguém que tem opções e é valorizado por elas. Se ela sente que ninguém mais está interessado nesse homem, ela gradualmente começa a se distanciar. Mas assim que ela percebe, mesmo que minimamente, que existem outras mulheres ao redor dele que apreciam sua presença, uma inexplicável inquietação começa a surgir. Agora, lembre-se, isso não significa que você deva flertar com outra mulher na frente dele ou provocá-la. Isso é coisa de criança. O verdadeiro poder reside no ciúme sutil. Simplesmente trabalhe no seu valor social e no seu relacionamento com sua esposa. Seja alguém com quem ela possa se identificar. Outras pessoas também gostam de passar tempo com esse homem. Você não precisa da aprovação dele. Você deve ter sua própria vida. Você deve ter sua própria autoestima. Algo que ela possa sentir. Não diga nada, não finja, apenas seja forte o suficiente para chamar a atenção dele, e essa é a verdadeira mágica. As mulheres são rápidas em sentir, elas captam cada vibração social, cada sinal sutil, cada indício. Elas sabem que há outras mulheres interessadas nesse cara. E no momento em que ela percebe isso, sua insegurança e competitividade se ativam simultaneamente. Ela começa a se questionar: estou perdendo ele? Ele está se afastando? Por que estou pensando nisso o tempo todo? E é aí que ela começa a investir emocionalmente. Agora ela não apenas te quer, ela está pronta para lutar por você. Agora ela te quer acima de qualquer outra pessoa. E isso é completamente natural, porque ela sente que pode te perder. Quando uma mulher tem medo de te perder, ela faz coisas por um homem que normalmente não faria. Mas lembre-se sempre de uma coisa: não abuse disso. Se você provocar ciúmes deliberadamente, se exibir perto de outras mulheres ou mencionar repetidamente outras pessoas na frente dela, você parecerá inseguro e dissimulado, e as mulheres se afastarão de caras assim. A verdadeira força se revela quando todas essas qualidades são evidentes na sua presença. Seu jeito de andar, sua confiança, seu senso de humor, sua energia social são suficientes. Então você não precisará dizer nada. O coração dela dirá: não posso deixar esse cara em paz. Então é o seguinte, irmão, um pouco de ciúme deixa uma garota emotiva, e só uma garota emotiva enlouquece. Mantenha a calma, seja forte e faça-a sentir que você tem uma escolha, porque no dia em que ela começar a temer te perder, ela tentará de tudo para evitar te perder, e é aí que começa a obsessão dela por você. Número 4. Haja como se pudesse ir embora a qualquer momento. Irmão, existe um nível diferente de força em um homem que não se apega a uma mulher. Ele não tem medo de perdê-la, porque sabe que mesmo que ela vá embora, ele nunca se perderá. Essa mentalidade, esse temperamento, essa atitude é o que te diferencia de 99% dos homens. Veja o que a maioria dos caras faz hoje em dia. Uma garota demonstra um pouco de doçura, um pouco de emoção, um pouco de carinho, e a mente do cara gira em torno dela. Agora ele começa a interpretar cada detalhe. Ele está constantemente se perguntando o que ela está pensando. Será que ela vai embora? Ele abandona o próprio mundo e se dedica a agradá-la. E é aí que ele perde toda a sua força. O que uma garota vê? Um cara que se esqueceu de si mesmo, vivendo com medo de perdê-la. E nenhuma garota se apaixona por caras assim. As garotas se sentem atraídas por homens estáveis, que dominam suas emoções e que acreditam que se ela for embora, ela continuará sendo quem ela é. Quando você age como se ela pudesse ir embora a qualquer momento, você se torna igual a ela. Se um relacionamento desestabiliza o equilíbrio dela, algo dentro dela não se quebra, mas sim desperta. Agora você não está mais reagindo a tudo o que ela diz, mas sim estabelecendo seus próprios padrões. Você não está mais tentando conquistá-la nervosamente, mas sim se perguntando: será que essa garota merece minha atenção? E essa é a diferença entre um garoto comum e um homem de verdade. Quando você tem tanta confiança em si mesmo que não precisa da aprovação dela, você se sente completo mesmo sem o afeto dela. A curiosidade da garota por você aumenta. Você não parece mais pressionado, você se torna uma opção. Você não corre para encontrá-la. Você simplesmente aprecia a presença dela quando ela está por perto, e se ela mudar, você segue em frente sem alarde. Esse pensamento enlouquece uma garota, porque ela sente que precisa se esforçar muito por você. Você não é mais previsível, você não está mais sob o controle emocional dela. Você é um homem que não entrega tudo só porque uma garota demonstra um pouco de interesse. Agora você se tornou o desafio. Agora você se tornou o mistério que a garota quer desvendar.
Agora ela se pergunta: por que ele não se afasta de mim, mas também não se aproxima completamente? Como posso ser especial para ele? E quando uma garota começa a pensar assim, entenda que a sessão começou. Agora ela não quer apenas estar com você. Ela quer ser especial aos olhos de um homem como você. Porque os caras que ela conheceu até agora, todos tinham medo de perdê-la. Tentavam mantê-la feliz a todo custo. Tinham medo de conflitos. Diziam sim a tudo. Mas quando você quebra esse padrão antigo, quando mostra que não tolera amor pela metade, que quer uma garota que o respeite tanto quanto ele o respeita, então o respeito dela por você atinge um novo patamar. Agora ela pensa que esse homem é diferente de todos os outros. Ele não a enfraquece, mas sim a faz querer ser melhor por ele. Ela começa a sentir sua falta quando você não está por perto. Ela se lembra daqueles momentos em que vocês compartilharam conversas profundas e percebe que não encontrará esse tipo de conexão em nenhum outro lugar. Agora escute, a capacidade de terminar um relacionamento não é uma ameaça, é uma questão de mentalidade. É aquela mensagem não dita que diz: eu te amo, mas sou completa sem você. E quando uma garota capta essa vibração, ela se conecta com você ainda mais fortemente. Agora ela anseia pela sensação que você lhe proporciona, a sensação de que sou especial, mas esse homem não se perderá por mim. E é aí que a mágica começa, quando uma mulher não quer apenas companhia, ela quer fazer parte do seu mundo. Número 5. Permaneça um mistério para ela, nunca a entenda completamente. Irmão, existe uma coisa que mantém a paixão de uma garota por você por muito tempo, e essa coisa é a sua imprevisibilidade. Agora, imagine se você disser a mesma coisa todos os dias, responder da mesma maneira todas as vezes, ter um horário fixo para cada mensagem, cada elogio ser a mesma frase. O que uma garota vai pensar? Eu entendo isso. Qual a novidade nisso? E, irmão, no dia em que ela começar a pensar assim, a curiosidade dela morre e a paixão acaba. Porque a mente humana, especialmente a mente feminina, é sempre atraída pelo que não consegue entender completamente. É isso que a mantém envolvida. Dá a ela a sensação de estar perdida e, mais importante, a mantém emocionalmente engajada. Agora, isso não significa que você precisa ser dramático, às vezes gentil, às vezes desagradável. De jeito nenhum. Isso significa que seu comportamento não deve ser completamente previsível. Você não precisa seguir o mesmo padrão sempre. Digamos que você sempre responda às mensagens dela imediatamente. Então, um dia, responda um pouco mais tarde. Você a elogia da mesma maneira todos os dias. Então, um dia, não diga nada ou diga de uma maneira completamente diferente. Se você é sempre quem inicia a conversa, deixe-a esperar um pouco para que ela possa decidir se quer ou não te mandar uma mensagem hoje. Só essa pequena dose de emoção já cria ondas no coração dela. Agora, imagine um cenário. Você geralmente é uma pessoa calma e profunda na conversa, mas em uma noite você se soltou um pouco, você a provocou um pouco, você brincou sobre um dos hábitos dela ou olhou nos olhos dela e disse algo que a fez rir. Mas no fundo ela começou a se perguntar: por que parece tão diferente hoje? E é aí que a mente dela começa a criar histórias sobre você. Você não é mais apenas um cara para ela, você agora é um enigma que ela quer desvendar. E enquanto ela pensa em você, ela acaba adormecendo pensando em você. Por quê? Porque você chamou a atenção dela e a fez perceber que você não é um homem igual a todos. Irmão, lembre-se disso. As mulheres se entediam com as mesmas coisas. Elas querem sentir algo novo todos os dias. E quando há até pequenas mudanças no seu comportamento, elas não conseguem prever o que você vai dizer, fazer ou como vai se sentir da próxima vez. É aí que o envolvimento emocional começa, e é aí que a paixão começa. As mulheres anseiam por variedade de emoções. Se elas sentem que você sempre diz a mesma coisa, traz a mesma energia e faz os mesmos planos, elas começam a se distanciar aos poucos. Mas quando ela sente que há algo novo nesse homem a cada vez, alguma nova profundidade, alguma nova cor, ela nem consegue pensar em terminar com ele. Agora, o mais importante é que ser imprevisível não significa que você se torna instável em seus valores ou humanidade. Você precisa se manter firme em seu caráter, amor próprio e limites. Mas seu estilo, suas expressões, sua maneira de se divertir devem ser às vezes sérios, às vezes despreocupados, às vezes calmos, às vezes empolgantes. Essa quebra de padrões é o seu verdadeiro atrativo. E quando uma garota percebe que esse homem parece diferente a cada vez, não consigo entender completamente, a mente dela a incita a explorar, pensar, prestar atenção, experimentar.
E o dia em que você começar a criar histórias na mente dela, o dia em que você se tornar as perguntas dela, esse será o dia em que ela começará a se apaixonar perdidamente por você. Porque você não é mais apenas uma pessoa, você agora é um sentimento que nunca permanece o mesmo, e tentar capturá-lo se torna um vício em si. Lembre-se, um homem que diz a mesma coisa sempre é gradualmente esquecido. Mas um homem que permanece um mistério é uma memória para a vida toda. Número 6. Desperte o espírito competitivo dela na presença de outras garotas. Irmão, existe um gatilho psicológico profundo que permanece oculto para a maioria dos caras. O instinto competitivo feminino. Escute, não importa o quanto as garotas tentem agir com naturalidade, mesmo que sorriam e falem como se estivesse tudo bem, quando se trata dos homens por quem estão interessadas, uma chama silenciosa se acende dentro delas. Eu não quero perder isso. Não posso deixar ninguém mais ganhar. Ela nunca vai mencionar isso. Mas quando ela vê outra garota rindo de você, interagindo com você, passando mais tempo perto de você, o alerta de perigo dela dispara. Agora ela não apenas gosta de você, agora ela quer lutar por você. E é aí que a verdadeira chama da obsessão começa. Agora você deve estar se perguntando o que isso significa. Me ensinaram a focar na garota de quem você gosta, ignorar todas as outras, mostrar lealdade desde o primeiro dia. Irmão, isso soa muito bem, mas na vida real é exatamente isso que gradualmente esfria o interesse de uma garota. Por quê? Porque quando ela sente que conquistou o cara sem fazer nada, não há competição na mente dela. Não há urgência, nem ambição. Assim que o desafio acaba, a emoção se vai, mas assim que ela percebe que outras garotas estão reparando nele, que existe uma conexão entre elas nas conversas, nas risadas, nos olhares, ela imediatamente fica emocionalmente alerta. Agora surgem perguntas na mente dela. Será que ele está se afastando de mim? Devo fazer algo a mais para chamar a atenção dele? E é aí que a garota competitiva dentro dela desperta. Agora lembre-se, isso não significa que você deva flertar deliberadamente com outra garota ou criar drama na frente dela. Isso seria deselegante e diminuiria o seu valor. A verdadeira mágica acontece quando você é tão autoconfiante, sociável e magnética que as pessoas são automaticamente atraídas por você. Seja no refeitório da faculdade, na sala de reuniões do escritório ou em um casamento na vizinhança, quando a garota vê outras garotas conversando naturalmente e abertamente ao seu redor, demonstrando interesse nas suas conversas, ela pensa, se tantas garotas gostam de você, então você é mais valioso do que eu imaginava. E é aí que seu status aumenta aos olhos dela. Você não é mais apenas um cara comum, você se tornou um prêmio que vale a pena conquistar. E nessa conquista, ela começa a pensar em você dia e noite. Agora ela não pensa apenas que você gosta dela. Ela se pergunta se você é a pessoa mais importante da vida dela. E é aqui que começa o jogo mental que envolve completamente o coração dela. Agora ela observa com quem você conversa, de quem você ri, quem você leva a sério. Como você responde às mensagens dela, ela anota cada detalhe, ela analisa cada momento se perguntando, sou melhor que os outros? Sou diferente para ela? E meu amigo, quando uma garota começa a pensar isso, entenda que você conquistou um lugar no coração e na mente dela. Você não é mais apenas uma pessoa para ela. Você se tornou parte da identidade dela, da vitória dela, da possessividade dela. E lembre-se, esse lado competitivo espreita no coração de toda garota. Ela pode nunca dizer isso em voz alta, mas se você de repente a fizer perceber que não está sozinho, que tem outras opções, ela começará a se esforçar mais por você. Agora ela não apenas gostará de você, ela vai querer te reivindicar. E esse sentimento de querer conquistá-la antes de qualquer outro rouba o sono dela, ocupa seus pensamentos e a deixa louca por você. Irmão, isso é psicologia antiga. Uma mulher quer o mesmo homem que outras mulheres querem. A única diferença é que você tem que fazer tudo sem palavras, sem arrogância e sem fingimento, com confiança e presença. E quando você transmite essa vibe, a garota começa a pensar, não vou deixar esse cara escapar assim. E é aí que a verdadeira obsessão começa. Número 7. Primeiro dê atenção a ele, depois tire essa atenção. Irmão, muitos homens hoje caem nessa armadilha. Assim que recebem um pouco de atenção de uma garota, eles dão tudo a ela. Um pequeno sorriso, algumas palavras doces, e a garota fica completamente encantada. Mensagens, elogios, carinho, ligações, respostas nas histórias, como se conectar com ela fosse o objetivo final da vida. Mas agora ouça com muita atenção. Dar demais, sem parar, corrói o respeito da garota por você. Porque uma pessoa não valoriza o que recebe em abundância, de graça, o tempo todo. Irmão, uma garota gosta da sua atenção enquanto a sente.
Mas quando essa atenção se torna ruído de fundo o tempo todo, a cada instante, essa emoção morre. Agora imagine que você manda mensagem primeiro sempre, dizendo "sinto sua falta" todos os dias, transmitindo uma vibe de "estou sempre aqui para você" em todas as conversas. Então, o que a mente de uma garota vai pensar? Ela sempre vai pensar: o que há de novo nisso? O que há para descobrir? E é aí que o interesse dela morre. Ouvir a verdade é o que enlouquece uma garota. Contraste significa que, se você olhar para ela, sentir que ela se torna parte do seu mundo e, de repente, você se torna um pouco distante, um pouco calmo, não reage de forma exagerada e se concentra no seu trabalho, então ela se sente desconfortável. Agora mesmo havia tanta conexão, o que aconteceu agora? Essa é a emoção que te coloca na mente dela. Agora ela vai começar a se lembrar de cada detalhe. Por que ela falou tão bem hoje? Por que ela ficou em silêncio de repente? Eu disse algo errado? E agora ela não está buscando sua atenção. Ela está tentando chamar sua atenção por conta própria. Mas a maioria dos homens tem medo de fazer isso. Eles temem que, se distanciarem um pouco, a garota vai embora. E esse medo os transforma no cara legal o tempo todo. Sempre disponíveis, sempre atenciosos, sempre prontos para agradar. Mas a ironia é que é justamente por isso que a garota se afasta deles, porque eles nunca a deixam sentir a distância. Ela nunca teve a chance de pensar em como se sentiria se ele fosse embora. Então, é claro que dar atenção não é errado, mas é igualmente importante atraí-la. Essa atração e repulsão emocional é a montanha-russa que uma garota quer experimentar. Não atenda a todas as ligações, não responda a todas as mensagens imediatamente. Não faça todos os elogios esperando receber algo em troca. Deixe-a pensar às vezes. Será que ele vai falar comigo hoje? Será que ele me viu hoje? Irmão, a atenção só importa quando é discreta, quando não é fácil de obter, quando exige reflexão, quando exige esforço para conquistá-la. Isso não é um jogo, isso é psicologia. Não se torne escravo das emoções dela. Torne-se a emoção que conquista um lugar no coração dela. E isso só acontecerá se você ocasionalmente a excitar com sua presença. Então, com um pouco de silêncio, faça-a pensar. E quando ela sentir a falta da sua atenção, você não será mais apenas uma opção. Você se tornará a necessidade dela. Porque toda pessoa deseja justamente aquilo que não consegue compreender totalmente. E, meu amigo, essa é a verdade que a maioria dos homens no mundo nunca entende. Eles foram ensinados a demonstrar amor, carinho e disponibilidade, mas ninguém lhes ensinou que o mistério e a exclusividade aumentam ainda mais o seu valor. Então, entenda isto. Não pare de dar atenção. Dê o suficiente para manter o desejo dela vivo e receba o suficiente para deixá-la inquieta. Número 8. Recompense-a com o seu silêncio. Meu amigo, hoje falaremos sobre algo que 99% dos homens nunca aprendem. O silêncio não é apenas ficar quieto, é um poder. E quando usado com sabedoria, ele causa um impacto no coração de uma mulher que nenhum diálogo, nenhum elogio, nenhuma mensagem consegue. A maioria dos homens fica inquieta assim que uma mulher começa a falar menos ou simplesmente faz um escândalo e não responde. O que eles fazem, então? Mandam mensagens repetidamente. Você está brava? Está tudo bem? Eu disse algo errado? Essa inquietação demonstra que sua atenção e respeito dependem exclusivamente da resposta dela. Mas um homem que conhece seu próprio valor, que está firme em seus propósitos, não reage nervosamente a essas situações. Ele não tolera o silêncio, ele o acolhe, e é aí que uma força única dentro dele se manifesta. Mas escute, isso não é o silêncio infantil que as pessoas dão quando estão com raiva. Não é evitar o contato, é um afastamento intencional. Eu não preciso provar nada nem fingir. Sou completo em mim mesmo, e esse silêncio é o meu padrão. Mas esse silêncio só tem impacto se a sua presença fizer a outra mulher sentir algo primeiro. Preste atenção. Se você se mostrar emocionalmente distante desde o início, seu silêncio será inútil. Mas se você se conectou com ela, a observou, compreendeu seus pensamentos, tocou suas emoções mais profundas e de repente se acalmou, esse silêncio impacta como um raio. Ela pensa: eu me senti tão conectada. O que aconteceu agora? Agora ela sente sua falta, ela espera suas mensagens, ela busca seu olhar. E mais importante, ela percebe que a atenção desse cara não é barata, não está sempre disponível. E quando está, tem um impacto profundo.
No mundo de hoje, onde todos estão falando, postando, mandando mensagens diretas, o homem que permanece em silêncio e causa impacto com sua presença se torna raro. E lembre-se, uma regra simples da psicologia: o que é raro se torna o mais desejável. Essa é a verdadeira forma de cinismo, meu amigo. Você não está em silêncio porque está com medo. Você está em silêncio porque está lúcido. Você não é uma reação, você é uma estrutura que possui estabilidade e poder. Agora a questão é, como você aplica esse silêncio? Sem rodeios. Uma resposta direta. Não use o silêncio para punir, use-o para dar clareza a ela. Não se afaste para ignorá-la, afaste-se para se conectar. Não desapareça para interrompê-la. Em vez disso, faça desse momento um recomeço onde ela sinta o seu valor. Porque assim que ela perceber que você não está correndo atrás, não está explicando, não está validando, ela começa a se perguntar, será que perdi alguma coisa? Agora ela não exige sua atenção, ela quer conquistá-la. E quando uma garota começa a perceber, não vou conseguir esse homem de graça, só posso me aproximar dele conquistando o respeito dele. A chama da obsessão se acende. Agora ela vê cada mensagem sua como uma recompensa. Ela encara cada silêncio como um teste. Ela encara cada encontro como uma oportunidade. E quando uma garota começa a viver com esses sentimentos, entenda que você se instalou tanto na mente quanto no coração dela. Então, meu amigo, se até agora você costumava explicar tudo demais, justificar cada detalhe e sempre tomar a iniciativa, a partir de hoje tente falar menos, olhe menos. Mas quando você fizer isso, cause um impacto tão grande que ela não consiga te esquecer. Meu silêncio também tem peso. Abrace essa vibração dentro de si, porque o mundo ainda anseia por homens cujos olhos falam, mas cujas línguas muitas vezes permanecem silenciosas. Número 9. Quebre os padrões emocionais dela, mas com amor. Irmãos, agora vamos discutir um truque psicológico que a maioria dos homens não entende até que seja tarde demais. Vejam bem, a maioria das mulheres vive dentro de um roteiro emocional específico, um roteiro que elas repetem internamente há anos. Como as pessoas reagem a elas, como elas chamam a atenção, como ela atrai um homem. A maioria dos homens segue o mesmo roteiro que todos os outros homens já seguiram. Como resultado, ele também se perde nas memórias dela. Esquecível, substituível, comum. Mas o homem que quebra esse padrão de forma silenciosa e gentil, sem raiva nem arrogância, apenas pensando um pouco diferente, conquista o coração e a mente da garota. Agora, imagine que essa garota posta uma foto. Toda vez que ela posta, recebe 200 curtidas, 10 comentários, 3 mensagens diretas. Isso se tornou um hábito. O ciclo da dopamina começa. O mesmo roteiro se repete sempre. Agora você entra. Ela acha que ele fará o mesmo. Curtir, dar coração, elogiar, mas você não faz nada. Nem curtida, nem comentário. Em vez disso, depois de ver a publicação dela, você diz algo assim offline. Sua perspectiva é um pouco diferente, nem todo mundo pensa assim. E agora? O roteiro é quebrado. A mente dela para por um segundo. Ela pensa, ele não me elogiou. Ela não comentou sobre minha aparência, mas sim sobre minha mente. É aí que a mágica começa. Toda garota quer que alguém veja seu interior, seus pensamentos, suas preferências, seus mínimos detalhes. Agora você está quebrando esse hábito silenciosamente, mas com carinho e delicadeza. É aqui que muitos homens erram. Eles acham que quebrar o padrão significa dar um passo ousado, agressivo e arriscado. Mas isso também virou roteiro. O verdadeiro poder está na sutileza da quebra do padrão, onde você entende as investidas da garota, mas não reage a elas. Por exemplo, ela te testa. Às vezes ela se distancia. Às vezes ela flerta com outro cara. Às vezes ela diz algo ofensivo sem pensar 2 vezes. O que um cara normal faz? Ele imediatamente fica irritado, na defensiva e tenta chamar a atenção. Mas você apenas sorri, dizendo algo leve. Tenta, gracinha. Talvez ela esteja tentando me deixar com ciúmes. E então você muda de assunto casualmente. O que aconteceu agora? O plano dela falhou de novo. A mente dela começou a girar. Por que ele não reage a mim? Qual é o problema dele? Por que ele não é como os outros caras? E, meu amigo, a gente se envolve em coisas que não entende. Agora a garota não está apenas interessada. Agora ela está intrigada. Agora ela quer te decifrar. Agora ela quer entender seus padrões. E é nessa fase que a obsessão se desenvolve. O estoicismo nos ensina a não sermos influenciados por eventos externos, a permanecermos centrados, sem medo.
E quando você observa os jogos emocionais de uma garota sem reagir e então muda de direção gentilmente, ela não fica apenas impressionada, ela se conecta. Por quê? Porque pela primeira vez ela sente: esse cara me entende, mas não me controla. Ele me influencia e eu nem percebo. Agora, lembre-se, tudo isso é um jogo de gentileza. Você não está tentando destruir o ego dela, você está apenas quebrando seus padrões gentilmente, de maneira sutis. Quando ela espera elogios, você permanece em silêncio. Quando ela te provoca, você permanece calmo. Quando ela demonstra distância, você muda o pensamento dela através da presença. A cada vez, sua vibração diz: não estou aqui para reagir, estou aqui para conduzir a energia. E toda garota, admita ou não, se sente atraída por um homem assim, porque pela primeira vez ela sente que não está apenas seguindo um roteiro de filme, mas que a história está mudando de acordo com os seus desejos. Você não é mais uma cena qualquer, você é o diretor que define o tom de todo o filme. Então, se até agora você sempre seguiu o roteiro da garota, levando cada mudança de humor, cada teste, cada convite a sério, agora é a hora de quebrar o gelo um pouco, mas com passos pequenos e carinhosos, mudanças sutis que continuam a despertar a curiosidade dela repetidas vezes, para que ela mesma diga: esse cara me surpreende a cada instante, não consigo ignorá-lo. Número 10. Mantenha-se emocionalmente inabalável. Este é o verdadeiro poder. Você chegou ao último ponto, meu amigo, e este é o ponto que torna um homem não esquecível, mas memorável. Chama-se inabalabilidade emocional. Agora, ouça com atenção. Isso não significa que você deva se tornar frio, insensível ou completamente desinteressado por qualquer pessoa. Não, isso não é força, é medo. A verdadeira força reside em que, independentemente da emoção que surja, raiva, ciúme, sarcasmo, flerte, distanciamento, você permanece o mesmo por dentro, calmo, firme, controlado. Observe o que a maioria dos homens faz. Se uma mulher flerta, eles ficam eufóricos. Se ela os ignora um pouco, ficam inquietos. Se ela mantém distância, ficam inseguros. Se ela os elogia, ficam radiantes. Eles reagem a todas as emoções. Seu humor oscila a cada movimento. Agora pense, alguma mulher consideraria um homem assim forte? Não. Ela o veria como um fantoche a ser manipulado. Mas quando você se torna emocionalmente inabalável, quando observa e compreende cada movimento dela sem reagir, então você se torna o homem mais misterioso e atraente para ela. Ela provoca e você simplesmente sorri. Ela faz um comentário ciumento e você permanece calmo. Ela mantém distância. Você está centrado. Você não se precipita nem tenta provar nada. Você simplesmente existe, mas sem inquietação. E é aí que surge aquele puxão, aquele pensamento, aquela loucura em seu coração. O estoicismo diz que não somos nossas emoções, somos aqueles que as observam. Ou seja, os sentimentos podem surgir, mas não devem ter poder sobre nós. Intocabilidade emocional não significa se tornar insensível. Significa, sim, tornar-se um mestre da calma, um mestre da quietude. Quando uma mulher conhece um homem assim, ela sente uma vibração diferente, uma profundidade, uma paz, uma atenção que não é afiada, mas precisa. Ela percebe que esse cara não é como os outros, ele está conectado consigo mesmo. Agora a questão é: como se tornar assim? Toda vez que sua mente lhe disser para responder imediatamente, pause, sinta, observe e aquiete-se. Ouça e sinta as provocações passivo-agressivas, mas não deixe que sua expressão facial e sua energia mudem nem um pouco. Segundo, desvincule sua autoestima da reação dela. Quer ela o elogie ou o ignore, permaneça o mesmo. Isso não significa tolerar insultos. Significa sim que você não precisa de nenhum resgate emocional. Terceiro, sua identidade emocional não depende de nenhuma garota, mas sim da sua disciplina. Construa-o com sua missão, sua mentalidade e sua paz. Porque se suas emoções estiverem ancoradas em seus objetivos e princípios, nenhuma garota, não importa o que aconteça, poderá te abalar. Agora, imagine quando uma garota te testa para ver como você reage e ela não consegue nem te abalar. É aí que ela percebe pela primeira vez: esse cara é diferente de todos os outros, eu não consigo controlar as emoções dele,
E esse pensamento se torna o início de uma obsessão. Por quê? Porque você não é mais previsível e vulnerável. Você se tornou calmo, silencioso e espiritualmente forte. Lembre-se, quando você é estável por dentro, sua própria presença se torna segura, respeitosa e irresistível para uma garota. Uma garota cansada do caos do mundo agora encontra consolo em sua calma. Ela busca uma pergunta em seus olhos para desvendar o mistério em que você se tornou. Então, irmãos, se vocês querem se transformar de um homem que se deixa levar por todas as emoções em um homem sólido, estável e estoico, comecem hoje. Criem uma estrutura, mantenham-na, vivam dentro dela. Porque as mulheres se lembram do homem que não reage a tudo. Em vez disso, lembram-se do homem que deixa uma marca em cada silêncio. Se você se identificou com este ponto, deixe um comentário. Eu me tornarei um homem estoico. E não se esqueça de se inscrever para o próximo nível de energia masculina. Este foi o número 10. Torne-se emocionalmente intocável. Então, irmãos, essas foram as 10 mudanças mentais, não apenas para atrair mulheres, mas para torná-los homens estoicos inabaláveis por dentro. Lembrem-se, esses truques não são para joguinhos. Eles servem para transformar vocês em homens que não precisam mais de truques. Porque vocês não buscam o poder real, vocês o vivem. Cada vez que permanecem em silêncio, cada vez que se libertam de uma armadilha emocional, cada vez que mantêm a postura, vocês estão mostrando não apenas às mulheres, mas ao mundo inteiro o que é um homem de verdade. Se ao menos uma parte deste vídeo te tocou, deixe um comentário abaixo, essência, para que eu saiba que vocês são dessa rara espécie que não quer ser mediana. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, irmão, porque isto não é um canal, é uma tribo de homens que pararam de se apresentar e agora são donos de si mesmos. Fique em silêncio, fique parado e sim, nos veremos amanhã com novas armas.